E aí, meus queridos, tudo bem? Tudo belezinha? Para a gente finalizar o nosso assunto de fórmulas químicas, a gente vai resolver um exercício onde eu trabalho com as três fórmulas, onde eu vou partir da fórmula percentual, vou passar pela fórmula mínima e vou chegar na fórmula molecular, ok? Então vamos lá. O exercício 3 do módulo 42, nos diz o seguinte: um composto orgânico possui massa molar igual a 200 gramas por mol. Então, temos aqui que a massa molar desse composto é 200 gramas por mol. E este composto contém 72% de carbono, 16% de oxigênio e 12% de hidrogênio em massa. Essas informações são referentes à fórmula percentual do composto. Então, eu tenho aqui, carbono 72%, oxigênio 16% e hidrogênio 12%. Essa é a fórmula percentual do nosso composto. O exercício quer, primeiramente, a fórmula mínima e depois a fórmula molecular. Ele deu para a gente as massas atômicas dos três elementos que formam o nosso composto, belezinha? Então vamos lá. Para a gente sair da fórmula percentual e ir para a fórmula mínima, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa porcentagem em massa. Vamos sair da porcentagem e ir para o grama. Quando a gente pensa em 100 gramas do nosso composto, como estamos trabalhando com porcentagem, a gente sempre vai partir de 100 gramas do composto. Desses 100 gramas de composto, nós temos 72 gramas de carbono. Por quê? Porque se 72% do meu composto é formado por carbono, em 100 gramas de composto, a quantidade em massa de carbono que eu tenho é 72 gramas. Eu tenho também oxigênio 16 gramas e hidrogênio 12 gramas. Então, a gente sempre vai partir, galera. Pega a fórmula percentual, a quantidade, a porcentagem em massa de cada um dos elementos é a quantidade em gramas que esses elementos têm quando eu tenho 100 gramas do composto, ok? Agora, para a gente chegar na fórmula mínima, a gente precisa sair da massa e ir para o mol. Eu quero, na fórmula mínima, a menor proporção entre os átomos. E essa menor proporção, ela vai ser expressa pelo número de mols de cada átomo em 1 mol do composto, beleza? Para isso, galera, para a gente calcular o número de mols de cada elemento, então aqui a gente vai calcular o número de mol de cada elemento em 100 gramas do composto. A gente vai utilizar a massa do composto que a gente extraiu da porcentagem, dividindo pelas massas molares de cada um dos elementos. Então, vamos começar aqui com o carbono. Eu tenho, para o carbono, achei uma massa de 72 gramas, e a massa molar, que eu vou extrair aqui da massa atômica, que está em U, massa molar é o mesmo valor numérico, eu só vou trocar U por grama por mol. Eu vou dividir os 72 gramas por 12 gramas por mol, beleza? Dividindo 72 por 12, a gente vai ter 6 mol, ok? Vamos fazer a mesma coisa para o oxigênio. Então, achei 16 gramas. E vou dividir pela massa do oxigênio, que é 16 também.
Então, 16 gramas por mol. 16 por 16 dá 1 mol. E por fim, vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. 12 gramas dividido pela massa do hidrogênio, que é 1. 1 grama por mol. 12 por 1 dá 12 mol. Essa quantidade em mol que nós temos, galera, ela está inteira. Eu tenho números inteiros. 6 mol para o carbono, 1 mol para o oxigênio, 12 mol para o hidrogênio, beleza? Se a quantidade em mol que eu calculei está expressa em números inteiros, ok, eu cheguei na mínima proporção entre os átomos. Eu cheguei na quantidade de mol de átomos de cada elemento na fórmula mínima do composto. Se esses valores não estivessem expressos em números inteiros, eu precisaria multiplicar ou dividir todo mundo pelo menor valor entre eles para conseguir chegar no número inteiro. Aqui não tem necessidade. Aqui a gente chegou na fórmula mínima. Então, a fórmula mínima do nosso composto, fórmula mínima, vai ser C6H12O1. Belezinha? C6H12O1. Essa é a fórmula mínima do nosso composto. Vamos fazer um H12 mais bonitinho aqui. Pronto. Agora, o exercício que é na letra B, a fórmula molecular. Então, a gente vai partir da fórmula mínima e chegar na molecular. Beleza? Para eu sair da fórmula mínima e chegar na fórmula molecular, a primeira coisa que eu preciso é da massa molar da fórmula mínima do meu composto. Então, eu vou calcular a massa molar do C6H12O. Depois, eu vou comparar com a massa molar do composto que o exercício forneceu. Essa massa molar que ele forneceu é equivalente à quantidade em átomos expressa na fórmula molecular. A gente vai ver que é diferente. O 200 gramas por mol, que é a massa molar equivalente à quantidade em átomos que a gente tem na fórmula molecular, e a massa molar que a gente vai calcular aqui para a fórmula mínima. Aí a gente vai comparar uma com a outra para ver a relação entre elas e o quanto uma é maior que a outra. Então, primeiro aqui, massa molar da fórmula mínima, beleza? 6 átomos de carbono, então 6 vezes 12, que é a massa do carbono, mais 12 átomos de hidrogênio, 12 vezes 1, mais 1 átomo de oxigênio, 1 vezes 16. Então, a massa molar da fórmula mínima vai dar aqui pra gente 100 gramas por mol. Olha a diferença. A massa molar, quando eu tenho os átomos na fórmula mínima, dá 100 gramas por mol. A massa molar baseada na fórmula molecular desse composto é 200 gramas por mol. O que eu posso observar? Que a fórmula molecular, ela tem uma massa que é igual a 2 vezes a massa da fórmula mínima. Se a massa da fórmula molecular é igual a 2 vezes a massa da fórmula mínima, significa que para eu sair da mínima e ir para a molecular, é só eu multiplicar a fórmula mínima por 2. Então, para a gente chegar na fórmula molecular, eu vou multiplicar a minha fórmula mínima por 2. Lembrando que multiplicar eu multiplico
todos os átomos de todos os elementos químicos. Temos então que a fórmula molecular do nosso composto é C12H24O2. Belezinha? Vamos arrumar aqui. H24O2. Beleza, galera? Então, de novo, a gente sempre vai fazer esse caminho. Eu vou partir da fórmula percentual, faço a relação da porcentagem em 100 gramas do composto. É só eu sair da porcentagem e ir para a massa. Aí eu vou pegar a massa de cada um desses elementos que eu achei e dividir pela massa molar deles. O valor vai dar para mim a quantidade em mol de cada elemento no composto. Se o valor der inteiro, ok, chegou no que você queria. Se um desses valores dar quebrado, você vai precisar dividir todo mundo pelo menor valor entre eles. E aí você pode dividir e multiplicar esses valores, se necessário, até chegar num número inteiro. Cheguei no número inteiro, eu tenho a quantidade em mol de átomos de cada elemento na fórmula mínima. Beleza, passo 1. Se eu quiser sair da mínima para a molecular, eu preciso da massa molar do composto. Aí eu calculo a massa molar da fórmula mínima e comparo com a massa molar do composto que o exercício forneceu, vendo quantas vezes a massa molar do composto é maior que a massa molar da fórmula mínima. Cheguei nesse valor, eu multiplico a fórmula mínima por esse valor e chego na fórmula molecular. Ok, galera? Tranquilinho? Então ficamos por aqui.